Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como não errar na hora de instalar o disjuntor comum e também na hora da instalação do IDR em seu chuveiro elétrico. Vamos ver alguns exemplos de como não fazer e a forma correta como deve ser feito. Se desejar, deixa seu like aí para dar aquele apoio para a gente. Como todos sabem, uma escolha errada tanto no disjuntor como também no dispositivo IDR na hora de instalação do seu chuveiro pode ser um grande risco tanto para você como também para as pessoas que vão usar ali aquele aparelho. Vamos ver então alguns exemplos de uma instalação errada. Temos aqui o que representa o nosso desenho, dois circuitos de chuveiro. Nesse primeiro circuito de chuveiro nós vamos ter um chuveiro com a potência de 4.100 watts. Vai ser aplicada uma tensão de 127 volts. E vamos ver então um exemplo errado que não deve ser feito, para depois a gente ver a forma correta. Se nós temos essa potência de 4.400 watts, muitas das vezes, por não ter ali aquele disjuntor certo no momento, acaba colocando o que tem. Por exemplo, é muito comum se usar um disjuntor de 50 amperes. Um disjuntor monopolar de 50 amperes. Aí no caso do dispositivo IDR, a pessoa tem lá um dispositivo IDR, vamos supor, com os mesmos 30 miliamperes que deve ser usado, mas na hora da corrente do IDR, ele coloca aqui, por exemplo, 30 amperes. Esse primeiro exemplo aí, nessa potência de 4.400 watts. Aí a gente começa a analisar o que é que tem de errado aí. Nós vamos ver qual seria a corrente apropriada desse disjuntor que nós deveríamos usar, e depois a gente explica essa questão aqui do DR, que é um assunto bastante batido, mas que vez por outra acabamos encontrando muitas instalações feitas erradas. Para você descobrir a corrente apropriada do chuveiro, sabemos que nós temos que fazer aquele cálculo ou ir no manual do próprio chuveiro, que você compra o chuveiro e já está dizendo. Mas para você eletricista, você que está iniciando, para você entender como é que nós fazemos esse cálculo, é um cálculo bem simples. Nós precisamos sempre, por isso que a gente falou no início, se concentrar na potência do chuveiro, na potência e na tensão. Esse exemplo errado aqui está de 50 amperes. Qual seria o disjuntor certo? Nós vamos pegar a potência do chuveiro e vamos dividir pela tensão da rede. Simples. Você só vai precisar fazer isso. Bem simples. Lembre disso. Você é iniciante, você é profissional. Quer descobrir a corrente do chuveiro, a corrente que vai circular para o chuveiro para você colocar o disjuntor apropriado? Não esqueça mais. Divida a potência pela tensão. Vamos lá então, na prática. 4.400 watts, nesse primeiro exemplo, vamos colocar aqui na nossa calculadora, 4.400 watts de potência, dividido pela tensão da rede, que é de 127 volts. Vamos achar aqui uma corrente de 34,64 amperes. Olha a corrente que já achou, 34,64 amperes. Bem simples, fácil de você achar. Qual é a corrente que a gente errada do disjuntor que está aqui? 50. Porque você não tinha aquele disjuntor apropriado, você foi lá e colocou um de 50. Já que a corrente é de 34,64 amperes, qual é o disjuntor que a gente acha comercialmente hoje mais fácil, mais próximo dessa corrente, um pouquinho para cima? Qual é? Sabemos que é o de 40 amperes monopolar. Então, com essa corrente que nós achamos aqui, se você chegar aqui e colocar um disjuntor de 40 amperes, está resolvido nesse exemplo aqui. Sempre lembre de considerar em relação à potência e à tensão. Só que agora, rapidamente, vamos para o IDR. O IDR. Qual seria o IDR apropriado? Rapidinho, pessoal. Só lembrando, se você quiser, você pode acessar a descrição desse vídeo aí. Vai ter um link que nós temos um curso de um produto, nós somos afiliados, um curso de instalações elétricas, que vai te ensinar muito sobre essa questão dessa aplicação certa dos valores que você deve dar em relação a disjuntores, como é que faz a instalação elétrica residencial e assim por diante. Acesse o link aí, depois de assistir esse vídeo, você vai gostar desse curso. Mas vamos lá, como é que nós podemos achar então o DR apropriado? Aí a gente tem que considerar fatores simples que você vai entender. Fica aí que é fácil de entender, é bem fácil. Como é que funciona na questão dos valores do DR? Sabemos que a corrente de fuga, que é a corrente que vai desarmar para proteger a pessoa, ela está aqui MA, o 30 miliamperes. De maneira prática, a gente não faz negócio de muito cálculo não. Você já sabe que tem que ser o de 30 miliamperes. Só que a corrente que vai circular quando o chuveiro estiver funcionando
é o que importa na questão do valor acima, aquele valor que você vai ver aí nesse vídeo que a gente vai estar mostrando aí, desse IDR, que é esse mesmo aqui. O que é que tem que ser feito? Você tem que colocar a corrente que circula, você tem que colocar igual aos 40 ou maior. Nesse exemplo que nós vimos aí, desse IDR, está aí de 63. Poderíamos colocar esse IDR de 63? Sim. Vamos até colocar ele aqui. 63 amperes. Não é a corrente de fuga, é a corrente que os componentes que foi feito esse dispositivo vai aguentar circular, vai aguentar passar por ela enquanto o chuveiro estiver funcionando. Então pronto. Esse aqui a gente já resolveu nessa potência aqui de 4.400 watts. Mas vamos para esse segundo exemplo aqui. Vamos supor que esse chuveiro ele tivesse, vou aumentar um pouquinho a potência. Se ele tivesse 5.500 watts de potência. E vamos aplicar os mesmos 127 volts. Qual seria, então, o valor correto para você colocar tanto o seu IDR como o disjuntor? Em questão ao IDR, a gente já viu, falamos aqui nesse primeiro exemplo, que vai se aplicar também no segundo. A gente colocaria o valor de 30 mA, que é a corrente de fuga, beleza. E o valor da corrente que suporta ele, para poder a gente comprar esse aparelho, sabemos que tem que ser igual ou maior. Mas vamos então focar na questão do disjuntor. Daqui a pouco a gente coloca aqui os valores, só para poder a gente pegar o sentido. 5.500 watts de potência numa tensão de 127. Como é que a gente acha a corrente que vai circular quando ele estiver funcionando? Como é, pessoal? Lembra do que a gente usou nesse primeiro exemplo aqui? Triângulo de potência, aquele triângulo de potência que a gente consegue fazer aqueles cálculos de maneira bem simples. Nós vamos dividir, preste atenção. Preste atenção. É fundamental, você que é eletricista e você que está iniciando também, é fundamental você saber fazer esse cálculo. Existem muitos outros cálculos, mas esse é fundamental. Divida, quer achar a corrente que vai circular ali pelaquele circuito, você já tem a potência e tem a tensão. Então você vai dividir a potência pela tensão. A potência vai estar em cima, a tensão vai estar embaixo. Você acha o quê? A corrente do circuito. Explicamos nesse exemplo, vamos fazer de novo. Só que agora com o exemplo de um chuveiro em 5.500 watts. Vamos lá, 5.500 watts. Dividido, qual é a tensão da rede? 127 volts. Vamos colocar aqui 127 volts. Achamos o que? Nesse exemplo aqui, nós achamos 43,30 amperes. Dividiu a potência pela tensão, achou a corrente. Você já sabe qual é a corrente que circula ali naquele circuito. No caso aqui nesse exemplo, o chuveiro. Esse exemplo se aplica de maneira bem fácil de fazer, porque é uma resistência. Quando não é resistência, tem outros fatores a ser considerados. Mas nesse exemplo aqui, que é uma resistência de chuveiro, que é um circuito resistivo, é bem fácil a gente fazer. 43,30 amperes foi a corrente que a gente achou aqui no nosso circuito. Então, nesse disjuntor monopolar, qual seria? Um tempinho para você pensar aí. Achamos a corrente de 43,30 amperes. Qual é o disjuntor? Pegando até o raciocínio daquele primeiro exemplo que a gente fez. Qual é o disjuntor apropriado para a gente colocar? Será que eu poderia colocar aqui um de 40? Aqui em cima foi 40. Nesse exemplo de baixo, posso colocar um de 40? Não seria apropriado. Você que é profissional já sabe disso, mas vamos lembrar dos novos que estão iniciando. A corrente é 43. Sabemos que precisamos colocar o alarme aqui da calculadora. É assim mesmo. Mas vamos lá. Precisamos colocar um disjuntor desse valor ou um pouquinho maior. Comercialmente sabemos, não podemos colocar menor do que a corrente, porque senão ele vai ficar desarmando toda hora. Não é verdade? E se colocarmos muito para cima, ao risco, cuidado que a gente falou no início, se a gente colocar uma corrente muito para cima, vamos supor que a gente coloque aqui um disjuntor de 70. O que é que poderia acontecer aqui? Já que o cabo apropriado, a gente vai estar ali usando um cabo apropriado para essa corrente. Não vamos entrar aqui na questão do cabo. Tem que estar tudo ali em conjunto. Cabo apropriado. Hoje a aula aqui está falando dos disjuntores IDR. Em relação à potência também. Vamos aumentar aqui para poder pegar o raciocínio melhor. Vamos colocar aqui um disjuntor de 80. Será que estaria adequado? Olha a corrente que a gente achou por ele. 33,30. A gente falou que poderia colocar um pouquinho maior, mas vamos lembrar do cabo. Se a gente tirar a proteção do cabo, entra em curto-circuito, derrete, problema puro. Sabemos disso. Então, comercialmente, para a gente não se prolongar muito, sabemos que tem um disjuntor de 50 amperes. Então, nesse circuito aqui, seria apropriado um disjuntor de 50 amperes. Poderíamos colocar novamente o IDR, que vocês vão ver no vídeo. Esse IDR aí de 63, e de 63,30 mA. Podemos colocar esse IDR aí? Sim, podemos, porque novamente a corrente que os componentes desse IDR foi fabricado,
aguenta até 63, e o que vai circular aqui sabemos que é os 43,30. Então novamente podemos, a corrente que ele suporta circular por ele, não é para desarme, 63, e a corrente de fuga para proteção da vida humana, podemos botar o nosso velho 30 miliamperes. Então nós estamos vendo aí a forma correta, vimos primeiro a forma errada de se fazer e a forma correta. Acesse aí o link na descrição do vídeo para você ver esse material bem legal, esse curso de instalações elétricas, que você vai aprender a fazer medições elétricas. Você vai ver aí nos vídeos relacionados a ele, dentro da propaganda dele, várias pessoas tiveram a oportunidade de aprender, já estão trabalhando. Você que quer fazer seu serviço na sua própria casa, você que quer prestar serviço para também ganhar o seu sustento, você que quer aprimorar o conhecimento que você já tem, você pode estar aí acessando esse link desse curso que nós somos afiliados. É bem legal, bem baratinho. É bem baratinho. Vocês vão ver. É uma coisa que realmente vai agregar muito conhecimento para a vida de vocês. Vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, sempre leve em conta esse cálculo aqui. Só revisando brevemente para a gente fechar essa aula. E vocês podem assistir esse outro vídeo que vai estar aí na tela final. Um vídeo bem legal. Terminou aqui, assiste esse outro vídeo aí na tela final. Um vídeo bem explicativo também na área das instalações elétricas. Tenho certeza que você vai gostar. Lembrando, vamos bater mais uma vez nessa tecla. Considere a potência e a tensão. Faça essa divisão da potência e a tensão. Você acha a corrente que circula e aí você já vai ter essa média. Olha ali na sua tabela, você vê qual é o disjuntor mais apropriado, um pouquinho para cima, comercialmente, você já sabe. Aqui nesse exemplo, 34,64, achamos o disjuntor de 40. Na potência de 5.500, a gente achou, dividindo a potência pela tensão, a gente achou a corrente que circula de 43,30 amperes. Comercialmente, sabemos que tem um disjuntor de 50. Olha como é fácil. Às vezes o eletricista pensa que isso é difícil, mas não é. Então fica aí essa nossa dica. Acesse agora aí a tela final para você assistir o nosso próximo vídeo do canal. Um vídeo também bem legal e bem explicativo para você.